O antepenúltimo imperador, eu estou falando do imperador Atahualpa I, foi executado pela Ordem Cavaleiros Templários por acusação de poligamia. Nós sabemos que na cultura ancestral, na cultura originária do nosso continente, a poligamia nunca foi tabu. Passou a ser tabu a partir do momento que as hordas de Portugal, eu estou falando da Ordem Cavaleiros Templários, conquistaram, entre aspas, a força os nossos reinos, os nossos povos, a nossa cultura, sequestraram a nossa cultura e implantaram essas regras de conduta judaica, esse cristianismo falsificado que temos, porque sabemos que as religiões católica, protestante, são disfarces judaicos, são empresas judaicas. Nós sabemos disso através de estudos. Portanto, você que está decepcionado com o cristianismo inventado, você que está decepcionado com o judaísmo, você que está decepcionado com as culturas e tradições estrangeiras, queira resgatar a nossa verdadeira cultura do nosso continente, a Gondwana austral, você encontrará um local onde você se sentirá bem, você terá paz. O ideal de trazer de volta o Império Inca nunca deixou de existir no Peru e foi alvo de vários ativistas e intelectuais vultos da América Espanhola que tentaram livrar o continente da praga republicana. O general venezuelano Francisco de Miranda, em 1798, postulou a criação do Império da Colômbia, que era um projeto monárquico americano, que incluía o atual Peru. Miranda teve a visão de um grande império independente que agrupava todos os territórios que estavam em poder dos espanhóis e portugueses, sob a direção de um imperador hereditário chamado Inca. Os irmãos José, Vicente e Mariano Angulo, líderes da Revolução de Cusco de 1814, tentaram implantar uma monarquia com apoio dos indígenas, e José San Martín propunha a monarquia por achar que o povo peruano não aceitaria a república. A partir de 1821, quando funda a Ordem El Sol, condecoração militar de um tribunal monárquico e hereditário da Sociedade Patriótica de Lima, incumbida de difundir um sentimento monárquico à população peruana através do jornal El Sol del Perú, que cogitava, inclusive, entregar o Peru para que Napoleão fosse o imperador. Conheço os acontecimentos passados e futuros do Império do Sol Tahuantinsuyo. O Brasil fazia e faz parte de Antissuyo, com sede administrativa em Cusco, uma parte indissolúvel do Império de Tahuantinsuyo. Não reconheço soberania de nenhum papa, bulas papais ou reis europeus sobre nossas terras. Cada príncipe de outros reinos deve enfrentar e fazer as suas reivindicações e os seus continentes de origem. Pachacute II, Anauê. Nós, da Ordem do Sol, recebem ensinamentos avançados de espiritualidade, principalmente através das palestras do grão-mestre Rod Tigre. Rod Tigre é membro do movimento integralista linearista
a qual o presidente é o Dr. Cássio Guilherme. Agora, voltando ao tema da Ordem do Sol, vocês são convidados. Poderão entrar em contato com o camarada Rod Tigre, no Rio de Janeiro, e ele explicará melhor as nossas atividades, e você é bem-vindo. Inclusive você que é empresário, você que pode colaborar, que pode investir nesse projeto de comunidade alternativa espiritualista, você é bem-vindo com o seu financiamento, com as suas ideias. O camarada Rod Tigre praticamente custeia, né, as despesas da comunidade sozinho, e precisamos de patrocinadores, de pessoas que possam ajudar, não só braçalmente, mas também financeiramente o projeto. Anauê, viva o Império! O último Sapa Inca foi um caucasiano, Karl Lamp, um alemão que chegou ao Peru em 1867, domiciliado no distrito de Pauavartambo, no Cusco, onde foi proclamado viracocha pelos nativos locais e coroado. Ele começou uma rebelião contra a República do Peru para estabelecer um novo Tahuantinsuyo. Suas tropas conquistaram distritos, mas acabou capturado e exilado do Peru em 1883. Voltou, reiniciando sua campanha e estendendo seus domínios com um exército de 20.000 nativos que obedeciam às suas ordens, e pretendia fazer um pacto com a Prússia e obter o apoio alemão para poder governar o Peru. Mas algo aconteceu durante a sua viagem de volta e ele foi assassinado, ou a bordo, ou quando desembarcou ao chegar. Portanto, de acordo com a proposta da monarquia trina brasileira, me apresento enquanto príncipe inca real da Casa Nativista, aceitando a sugestão da Waka, contatada por Pachacute II, que reinstaurou o incanato em 1º de janeiro de 2021, e me coloco à disposição para assumir a coroa caucasiana da monarquia trina enquanto Karl Lamp II, sendo eu um descendente direto de Amador Bueno e do cacique Tibiriçá, e sendo também primo em grau distante por parte de mãe do chefe nacional do integralismo, Plínio Salgado. Os viracochas incas eram caucasianos, loiros, com barbas ruivas e olhos azuis, parecidos comigo, o que já foi provado nas diversas múmias encontradas. Dom Pedro II seria aclamado como um verdadeiro autêntico viracocha, de acordo com as tradições do Império de Tahuantinsuyo. O Império do Sol, também conhecido como Império das Quatro Direções, na língua Quechua dos antigos Incas, é Tahuantinsuyo. Portanto, um império na América do Sul, onde está localizado o Brasil, Peru e demais vizinhos. Esse império existiu por mais de 400 anos, comprovadamente, embora o Google judaico diga que foi pouco mais de 100 anos. Porém, há evidências arqueológicas, antropológicas, que esse império perdurou por mais de 400 anos e sucedeu a civilização Xavi e a civilização Panaca. Civilização Panaca, uma civilização muito avançada na península de Panaca, no que é conhecido hoje como Peru. A civilização Panaca sucedeu a civilização Viracocha e a civilização Tiwanaku. Essas duas, ou melhor, essas três civilizações,
a Wiracocha, a Tiwanaku e a Panacas eram seres humanos de pele branca, altos. Os Panacas deram origem à dinastia dos Sapa Incas, que criaram esse vasto e poderoso império com sede administrativa na cidade de Cusco, a cidade dos deuses. Os Panacas têm sangue real, portanto foram os Sapa Incas. Se você buscar em fontes, você encontrará os Sapa Incas morenos com feições indígenas, muito comum a feição dos povos que habitam o Peru. Porém, o povo sim tem essas feições, mas os Sapas não têm essas feições. Os cronistas da época da conquista não desenharam corretamente, até porque poucos viram os Sapas pessoalmente. Portanto, os Sapas eram homens altos, de pele mais clara e crânio alongado, descendente dos Panacas. O povo, sim, era mestiço, povo indígena, abrangia negroides, indígenas de origem asiática, melanésia, Oceania. Um império com mais de 400 raças, etnias, de várias origens e mais de 700 idiomas, sendo que o Quechua era o mais falado e, em segundo plano, o Aymara, que até hoje é falado na região da Bolívia. A realeza, os Panacas, os Sapas falavam um idioma distinto, um idioma secreto, o Puquina. Puquina, um idioma que tem alguma semelhança com o Quechua, porém era um idioma secreto, só era falado entre a realeza, entre os príncipes e os Sapas. Foi de ouvir os seus Sapas, os seus imperadores, que o povo desenvolveu o Quechua. Basicamente, o Brasil, o que é chamado Brasil, é um antissuio nordeste, assim como a Venezuela e a Colômbia. O Brasil é parte integrante desse império, o Império do Sol. Isso é irrefutável, temos indícios muito fortes, temos construções aí em Roraima, em várias partes do território, né, no Acre também, e roelas, né, que ligavam o Atlântico ao Pacífico, e todos os povos aborígenes brasileiros, tupis, guaranis e outros, eram súditos do Império do Sol. Portanto, a administração de Cusco, até 1532, respondia por esse território que é conhecido como o Brasil, e esse povo que habitou aí, que habita ainda hoje, os seus descendentes. Portanto, havia imperador em 1500 e também até 1532, e uma monarquia democrática, não havia escravidão, não havia miséria, não havia fome, né? Detinham total conhecimento de engenharia, matemática, agricultura, e foi brutalmente destruído essa administração, né? O imperador foi emboscado em Cajamarca e condenado aí pelo um tribunal eclesiástico à morte. Portanto, ele foi estrangulado. Eu estou falando de Atahualpa. É isso, basicamente. Maiores informações, entre em contato com o príncipe Rod Tigre, grão-mestre da Ordem do Sol, Anauê. Se esse império Tahuantinsuyo, o Império do Sol, era tão avançado, desenvolvido, como caiu tão fácil? Bem, basicamente o que aconteceu é que
ainda nos anos 1400, cerca do ano 1500, o Clube dos 300, portanto, a nobreza negra veneziana tinha ambições de angariar riquezas e projetar seu poder em outros continentes, em outros reinos. E eles tinham conhecimento da existência desse grande império, que era conhecido como um Eldorado, um império muito rico em ouro, para não falar em outras riquezas, Tahuantinsuyo. E através de oráculos, que é uma maneira, uma bruxaria judaica, uma feitiçaria, eles obtiveram informações que o novo mundo, né, a qual eles chamaram, estava aí esse império. E o resto vocês já sabem, esses cavaleiros templários, financiados pela nobreza negra veneziana, ali chegaram na América Central e depois começaram suas expedições por toda a América Central e adentraram Tahuantinsuyo, adentraram a América do Sul. Quando chegaram a Costa Rica, um oficial de baixa patente, né, Francisco Pizarro, um cidadão analfabeto, com cerca de não mais que 200 homens, começaram a cercar as praias do Peru, o que é chamado hoje de Peru, para explorar esse território. A pergunta que se faz é como Francisco Pizarro pôde chegar a Tahuantinsuyo. Como ele obteve essas informações? Bem, existiu um oficial de alta patente chamado Hernán Cortés, que foi enviado também pela nobreza negra veneziana, foi financiado, né, através do rei Fantoche de Espanha para a conquista de México. Portanto, Hernán Cortés e seus homens, a maioria mercenários em busca de riquezas, conseguiram, através de uniões com adversários dos astecas, né, dos maias, angariar um grupo de guerreiros e combatentes para tomar Tenochtitlan, a capital do Império Azteca, e por fim foi capturado Montezuma, o imperador azteca, e o que sabemos é que ele foi muito torturado para dar coordenadas, localização do Império do Sol, o Império de Tahuantinsuyo, que era de conhecimento dos astecas porque realizavam transações comerciais, transações que temos aí indícios arqueológicos de utensílios astecas no território do Peru e utensílios peruanos, incas, no território do México. Portanto, havia entre esses povos, os maias, os astecas, os incas e outros, caminhos, estradas, ruelas em espanhol, para transações comerciais, para expedições, e havia toda uma comunicação entre esses povos. E Montezuma, através de tortura, passou as coordenadas que havia realmente um império riquíssimo em ouro, o império que é chamado Inca, porém esse nome não é muito correto, o Império de Tahuantinsuyo. E esse oficial de baixa patente, Francisco Pizarro, foi enviado com sua expedição. E como eles obtiveram essa localização, eu já citei, oráculos, cabala judaica, e o melhor momento para o ataque, para a tomada do império, que foi durante a Guerra Civil entre dois príncipes, o Huáscar e Atahualpa. O império estava fragilizado, uma guerra civil que se prolongava durante alguns anos, e esse foi o melhor momento para essa empresa judaica, nobreza negra veneziana, tomar de assalto o império. Aí se explica como foi facilmente conquistado. Porém, existem outros fatores, né? O fator do uso do cavalo, que era desconhecido em Tahuantinsuyo,
Quem é militar ou já foi sabe que o cavalo faz toda a diferença no campo de batalha contra os aborígenes, os guerreiros incas que não dispunham desse animal, né? A outra questão é espadas de ferro, que não tínhamos esse material, lanças, armas de fogo, canhões foram usados. E outro fator também é espiritual, né? Porque há uma profecia de Wiracocha que visitantes rúbios visitariam Tahuantinsuyo, né? E o imperador teve curiosidade, não quis atacar esses estrangeiros que acercavam as praias. Ele obtinha informações em tempo real através dos seus espias dessa movimentação de Pizarro, porém não quis atacar. E quando foi convidado para se encontrar com Pizarro em Cajamarca, ele foi de bom coração e curioso. Não sabia ele que havia todo um plano da nobreza negra veneziana para uma emboscada, para capturar o imperador, torturá-lo e tomar o seu império, sua monarquia, que nós conhecemos como Império do Sol, uma monarquia dinâmica, magnífica, brilhante no nosso continente. O resto é história, né? Eles cravaram essa bandeira maldita da Cruz Templária em todo lado, destruíram nossos templos, as nossas construções. O que sobrou foi apenas 10% do que existia, né? Tudo foi destruído por supostas acusações de satanismo, que nossos templos, os nossos monumentos, as nossas escrituras eram bruxaria, era coisas do diabo. E eles construíram igrejas do diabo no local, né? Você vai ao Peru e tá lá várias igrejas em cima de antigos templos de Tahuantinsuyo, né? No México também não foi diferente, fizeram o mesmo. É o modo operante da nobreza negra veneziana, essa empresa judaica que controla o mundo todo, né? Fundaram os Estados Unidos da América, criaram a moeda dólar, controlam a City de Londres, conglomerado bancário que controla as finanças do mundo todo, e eles não querem alteração no sistema político, religioso, cultural na América do Sul. É por isso que nós, do MIM, do MILB e da soberana Casa Real e Imperial, constantemente somos aí atacados por hackers, recebemos ameaças de morte porque estamos restaurando no plano físico o império. Porém, o império sempre existiu e sempre existirá no plano espiritual. Convidamos aí os amigos, os camaradas que têm essa noção espiritual, que têm a mente aberta para nos ajudar, porque a guerra é colossal, né, contra as forças internacionais superpoderosas, e quem quiser ajudar o Império de Sião, que vá lá para os grupos dos Bragança, dos Avis, porque aqui queremos guerreiros combatentes para lutar pela nossa terra, pelo nosso povo e pelo nosso império. Anauê, viva o império!